Sabe, já parou para pensar por que algumas pessoas parecem ter um imã para dinheiro, enquanto outras, nossa, vivem numa briga constante com as contas? A gente vai mergulhar fundo nisso hoje, com base nas ideias de T. Harv Eker, para a gente descobrir de onde vem de verdade os nossos hábitos com dinheiro. Pois é, por que será que dinheiro é um assunto tão emocional? Mexe tanto com a gente, né? A gente gasta, guarda, se preocupa, sonha. A resposta, olha só que interessante, é que a nossa vida financeira tem muito menos a ver com planilha e matemática do que a gente imagina. Na verdade, ela é controlada por um tipo de programa, sabe? Um programa invisível que está rodando lá no fundo, no nosso subconsciente. E esse programa tem um nome, é um modelo financeiro. Pensa num termostato de ar-condicionado, tá? Ele foi ajustado lá na nossa infância para uma certa temperatura financeira. Se a gente começa a ganhar muito mais dinheiro do que essa temperatura, o que acontece? O termostato liga um alerta e de alguma forma a gente se sabota para voltar para o normal. E o contrário também acontece. Se a grana fica muito curta, ele dá um jeito de impulsionar a gente para cima. Ele está sempre tentando manter aquele nível de conforto para qual foi programado. E aqui vem a parte mais importante, a virada de chave. A ideia não é, de jeito nenhum, culpar o passado ou quem nos criou. Não é sobre isso. É sobre entender. Porque no momento em que a gente joga luz nisso, quando a gente ganha consciência, aí sim a gente pega a caneta para começar a reescrever a nossa própria história. Então tá, se esse tal modelo foi criado lá atrás, na infância, como é que isso aconteceu exatamente? Bom, existem três caminhos principais, três fontes que foram moldando essa nossa programação com dinheiro, muitas vezes sem que a gente nem se desse conta. Basicamente, são essas três. A primeira é a programação verbal, ou seja, tudo que a gente ouviu sobre dinheiro. A segunda é a modelagem, aquilo que a gente viu os outros fazendo. E a terceira são os incidentes específicos, as experiências que a gente viveu na pele. Vamos começar com a programação verbal, o que a gente ouviu. Imagina só, cada frase, cada comentário sobre dinheiro que a gente escutou quando era criança foi como apertar o REC de um gravador no nosso subconsciente. E o mais doido é que essa fita nunca foi apagada. Ela tá lá tocando baixinho até hoje, meio que como a trilha sonora das nossas decisões com dinheiro. Frases como essa, por exemplo, dinheiro é sujo. Quantas vezes isso não foi dito, às vezes até de brincadeira, sem maldade nenhuma? Só que o nosso subconsciente não tem senso de humor, ele leva tudo ao pé da letra. E se ele aprende que dinheiro é sujo, por que raios ele iria querer guardar algo sujo por perto? É aí que nasce uma espécie de aversão secreta à própria riqueza. Ou então essa aqui, que é ainda mais forte. Os ricos não vão para o céu. Nossa, essa aqui é pesada. Porque não fala do dinheiro, fala de caráter, de quem a pessoa é. Se na nossa cabeça ser rico é sinônimo de ser uma pessoa ruim, o nosso subconsciente que está lá para nos proteger vai fazer de tudo para manter a gente longe do sucesso financeiro. É um mecanismo de proteção, entende? E a consequência disso tudo é exatamente essa. A nossa mente é programada para executar o que foi gravado. Se o programa diz que dinheiro é um problema, que é sujo, que é ruim, ela vai dar um jeito de limpar isso da nossa vida. E como ela faz isso? Com gastos impulsivos, com péssimos investimentos, com todo tipo de autossabotagem que a gente nem percebe. Beleza, agora vamos para a segunda fonte, a modelagem. Sabe aquela história de que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta? É exatamente isso. Criança aprende muito mais vendo do que ouvindo. Então, se o que ela viram brigas constantes por causa de contas, o que ela aprendeu? Que dinheiro é igual a estresse, a conflito. Se ela via gastos por impulso, a lição foi: dinheiro traz um prazer rápido, mas que some logo. As atitudes deles acabaram virando as nossas regras, lá no fundo. E por fim, a terceira fonte, os incidentes específicos. Aqui a gente não está falando de um padrão, de algo que acontecia sempre. Às vezes basta uma única experiência, mas com uma carga emocional muito forte, para criar uma crença que dura a vida inteira. Pode ter sido uma vergonha por não poder comprar algo, ou a alegria imensa de ganhar um presente que parecia impossível. Essas memórias viram gatilhos, sabe? Gatilhos que disparam reações automáticas sobre dinheiro para o resto da vida. Resumindo então, o que a gente ouviu, o que a gente viu e o que a gente viveu. Tudo isso criou um roteiro, um script. E se a gente não parar para ler esse roteiro com atenção, conscientemente, a gente corre um risco enorme de passar a vida inteira encenando a mesma peça, dia após dia, esperando um final diferente. Um final que, desse jeito, nunca vai chegar.
Mas a boa notícia, e é uma ótima notícia, é que nenhum roteiro é para sempre. A gente pode sim pegar esse roteiro, revisar e reescrever. A gente pode se tornar autor da nossa própria história financeira. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como sair da compreensão do problema e partir para a solução. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Depois de olhar para tudo isso, para essas raízes tão profundas, é normal sentir um peso, uma sensação de será que tem jeito? Será que a gente está condenado a repetir os mesmos padrões, os mesmos erros para sempre? E a resposta, felizmente, é libertadora. Não, de jeito nenhum. A gente pode honrar e amar nossa família, nossos pais, e ao mesmo tempo entender que não precisamos ser uma cópia exata deles, especialmente herdando os erros ou as dificuldades que eles tiveram. É totalmente possível respeitar de onde a gente veio e, ainda assim, escolher um novo caminho pra gente. O ponto-chave aqui, gente, é uma mudança de olhar. O objetivo desse mergulho interno não é apontar o dedo, não é achar culpados. A culpa é uma âncora, ela prende a gente no passado. Já a compreensão é a chave que abre a porta para o futuro. E essa mentalidade muda tudo. É ter compaixão, sabe? É entender que nossos pais, ou quem nos criou, fizeram o melhor que podiam com as ferramentas e com a programação que eles também receberam. Isso é libertador, porque aí a gente para de brigar com o passado e finalmente ganha energia para construir um futuro diferente. Tá, e depois de todo esse trabalho interno, de tomar consciência, de ressignificar o passado, o que acontece na prática? Bom, aí é que a mágica acontece. O resultado aparece lá fora na nossa vida financeira. É como uma árvore, né? A gente não consegue frutos bons se as raízes não estiverem saudáveis. E essa é, talvez, a ideia principal de toda essa nossa conversa. Muita gente tenta mudar os resultados, os frutos, sabe? Trabalhando mais, se esforçando mais. Mas se as raízes, que são as nossas crenças internas, continuam as mesmas, doentes ou limitadas, não adianta. Os frutos vão ser sempre iguais. A verdadeira mudança, a transformação que dura, começa por dentro. E para fechar, fica essa reflexão. O passado pode até ter escrito o primeiro capítulo da nossa história com dinheiro, mas ele não tem o poder de escrever o livro inteiro. O final, quem decide somos nós. Então a grande questão que fica é, agora, com essa consciência sobre as nossas próprias raízes, que história cada um de nós vai escolher escrever daqui para frente?